Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós estamos trazendo um tema que está nos surpreendendo e nos deixando alerta, que é um perigo, né? Existe uma concentração armada no Mar do Caribe de submarino, navios, aviões caça dos Estados Unidos, que parece que estão, de alguma maneira, cercando a Venezuela e ameaçando a Venezuela de uma invasão, né? É surpreendente, nós queremos entender melhor qual é aí o cenário em que isso se coloca, né? E que desdobramentos pode ter, porque nós estamos ali também vizinhos da Venezuela, vizinhos do conflito potencial que pode acontecer. Bom, para tratar desse tema, que é a possibilidade de guerra na América do Sul, uma coisa inédita para nós nas últimas décadas, né? Eu convidei o Guilherme Fernandes, que eu vou apresentar para vocês agora. O Guilherme fez Direito na USP, é especializado em Ciências Penais pela Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, mestre em Ciências no Programa de Integração da América Latina, da USP, doutor em Direito pela USP, pós-doutorando na Faculdade de Direito da USP, e foi docente nos cursos de Direitos e Relações Internacionais da FMU. É membro também do GBRICS, São Paulo, do USP, que fica acompanhando a dinâmica do BRICS, né? Guilherme, muito obrigado por ter se disposto a estar aqui com a gente para levar esse papo, né? Nós estamos preocupados com essa situação e esperamos que você ajude a gente a compreender melhor o que acontece. Afinal, o que faz essa força militar norte-americana nas costas da Venezuela? E aparentemente ela realmente já atirou num navio e matou 11 pessoas na fronteira da Venezuela. O que é isso? O que nós podemos esperar disso, Guilherme? Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, né, nesse debate tão importante. Olha, Silvio, é uma situação bem peculiar e bem complexa, porque, na verdade, como você bem disse, né, no seu início de fala, é uma movimentação não usual, né? Não usual de forças militares aqui na América do Sul, que já há um bom tempo, né, é uma região em certos, digamos, de certa forma, em relação a essas movimentações militares, pacífica, né? Nós não tínhamos, né, movimentações desse tipo tão recentemente, principalmente vindo dos Estados Unidos, né? À primeira vista, o que a gente pode aqui pensar, e que parece ser, digamos assim, também digamos, uma parte do conjunto, né, de movimentos do atual governo dos Estados Unidos, é que isso faz parte digamos, dessa característica da política externa do governo Trump de, digamos, ameaçar, fazer uma espécie, digamos assim, de tensionamento nas relações, para depois, de certa forma, colher alguma coisa, né? A gente pode fazer um paralelo dessa movimentação com essa série de tarifas que o governo Trump tem colocado para o mundo inteiro, e principalmente para o Brasil, né? O Brasil que particularmente virou um dos digamos, inimigos, né, dos Estados Unidos, atualmente desse governo. Ou seja, é uma espécie de, digamos, tensão proposital, flerte com a força, para depois, de alguma forma, colher alguma coisa. Essa é uma possibilidade de interpretação. É claro que há a outra possibilidade de efetivamente a gente ter um conflito, né? A gente sabe que muitas vezes, quando esses movimentos são feitos, a gente pode, às vezes, realmente escalar, né? A situação se escalar e de certa forma, perder o controle. Mas, de qualquer maneira, por enquanto, o que eu tenho visto
essa espécie de, digamos, ameaça, uma ameaça séria, uma ameaça armada, né, para tentar, na verdade, ter uma resposta. O que eu quero dizer com isso? É que não efetivamente hoje, nesse momento, eu acredito que haverá um conflito armado, uma invasão, mas muito mais essa situação de ameaça, que já não é usual, que já não é adequada em termos, digamos, de política externa, de diplomacia. É claro que quando a gente percebe que isso é feito, isso sempre é feito dentro da política norte-americana com uma relação muito grande com a política doméstica. Ou seja, a política externa americana com, digamos, um casamento uma sintonia muito grande com a narrativa da política doméstica norte-americana. E praticamente tem tratado da imigração, ou seja, tentado colar uma narrativa de que a imigração nos Estados Unidos é responsável pela criminalidade, por problemas econômicos, né? E com isso, né, tentar também, digamos, neutralizar e pressionar da onde vem a imigração, né? E nesse sentido, um outro elemento que se casa com a questão da criminalidade é o tráfico de drogas. Porque o que a gente tem percebido é que o governo dos Estados Unidos tem justificado essa movimentação com o fato de que ele acusa o governo da Venezuela de ser, na verdade, né, um cartel de drogas. Né? Recentemente, o governo Trump acusou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de ser o chefe de um cartel, o cartel de los Soles. Ou seja, é construída toda uma narrativa com uma interligação tanto no âmbito doméstico como no âmbito internacional, para que justamente o governo Trump atinja os seus objetivos. E aí né, como eu disse aqui, dois planos de objetivos. O objetivo doméstico, ou seja, voltado para a sua população, voltado para o seu eleitorado, e o objetivo no campo das relações internacionais, pressionando a Venezuela, eventualmente, digamos, pressionando até derrubar o governo de Nicolás Maduro, e aí a gente não sabe como isso seria possível de ser feito, mas a gente viu que os Estados Unidos agora ofereceram 50 milhões, né, de dólares para quem pudesse dar informações seguras sobre o paradeiro de Nicolás Maduro, o que é até estranho, né, digamos assim, porque, de qualquer forma, Nicolás Maduro está na Venezuela, a gente sabe, às vezes, né, de acordo com os pronunciamentos, etc., onde possivelmente ele estará, mas parece que é tudo uma espécie de, como a gente tem visto, né, nessa conduta do Trump, de bullying. Né? É o bullying que o Trump sabe fazer, tanto no âmbito interno quanto no âmbito internacional. Agora, se isso vai se desdobrar para um conflito armado, se isso vai se desdobrar para uma invasão, aí é já difícil dizer, mas caso isso aconteça, não tem como a gente imaginar que não seria algo muito catastrófico. Primeiro, com repercussões na América do Sul inteira, porque a gente sabe muito bem que quando os Estados Unidos, né, de certa forma, eles praticam essas intervenções nas diversas regiões do mundo, né, você tem um rearranjo ali na região, ou seja, muda toda a política, né, internacional em relação principalmente aos vizinhos também. Porque você acaba tendo fluxos de pessoas, deslocamentos, problemas econômicos. Então, assim, é muito grave quando isso acontece. Nós teríamos aí um rearranjo das relações na América do Sul, e, obviamente, com as reações dos países envolvidos, né? Dos países aliados, apoiadores da Venezuela, dos países aliados, apoiadores dos Estados Unidos, e assim por diante, sem contar a tragédia no âmbito né, do custo de vidas que ali seriam obviamente, né, numerosas. Por outro lado... Eu queria voltar ao tema, assim, de esclarecer melhor por que os Estados Unidos estão fazendo isso. Uhum. Né? Eu queria lembrar, por exemplo, que tem aquela iniciativa do governo da Venezuela de fazer um referêndum sobre esse Essequibo, que é uma área de petróleo. Sim. Quer dizer, até agora ela está em disputa com a Guiana, essa área de território, e o Maduro fez um referêndum para dizer essa área é nossa, né? Ou seja, o petróleo que tem aí nos interessa e é nosso, né?
E tem uma grande plataforma chinesa que se instalou agora na Venezuela para extrair petróleo, que eu imagino que seja o maior problema para os Estados Unidos, porque ele considera a América do Sul, a América Latina, como um quintal seu, né? Uhum. Ele tem Sim, bases militares em vários países, né? sim. E agora parece que não tem mais esse controle tão grande como tinha antes da América do Sul. É isso. O que está acontecendo? Por que ele está se mobilizando armas? É muito interessante a gente pensar na dimensão dessa pergunta, porque, no fundo, isso pode ter, e eu creio que tenha, uma relação muito grande com o fato de que os Estados Unidos eles estão, digamos, de certa forma, sofrendo uma mudança na geopolítica global. Né? Ou seja, esse enfrentamento com a China, que já não é mais, né, a gente na década de 90, eu sempre brinco, né, quando eu falo com meus alunos, etc., que a gente estava acostumado com a China e as suas, digamos, bugigangas. Né? A China ela era uma grande exportadora de porcarias. Né? Essa China não existe mais. Hoje a gente tem uma China que é uma potência tecnológica, uma potência econômica. Né? E isso, de certa forma, mudou o jogo. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma Rússia que deu uma guinada justamente para a sua, digamos, reestruturação de império, né? Que também mexeu com toda a geopolítica, uma guerra na Europa, como há muito tempo a gente não tinha. Né? Os Estados Unidos, nesse sentido, aquela liderança, digamos, até tranquila que eles tinham na década de 90, aquela Pax Americana, até muito se ventilou naquela época, né, de o fim da história, né, os Estados Unidos como o grande, né, digamos, normalizador das relações e a maior potência global a ditar as cartas, principalmente via as instituições que foram sendo desenvolvidas internacionalmente pós-Segunda Guerra, essa conjectura mudou. Essa conjectura mudou, ou seja, a gente não tem mais um mundo como foi ali na década de 90, onde, digamos, essa Pax Americana funcionava. Porque pós-Segunda Guerra Mundial nós tivemos um mundo bipolar muito claro, uma organização muito clara, que depois acaba com o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, se reorganiza com essa sanção americana muito poderosa, e hoje isso já não é mais a realidade. E é óbvio que isso tem reflexos no resto do planeta, seja no Oriente Médio, seja na Ucrânia, seja aqui no Cone Sul, seja aqui na Venezuela. A Venezuela é um dos grandes produtores de petróleo do planeta. Seria muito interessante para os Estados Unidos ter um governo venezuelano, digamos, muito simpático, muito amigável, até fantoche para os Estados Unidos. Ou seja, seria um controle ali econômico, e principalmente nesse sentido que o governo Trump tem dado, né, de digamos, uma valorização muito forte de combustíveis fósseis, etc., uma tendência a um protecionismo e uma reindustrialização de vários setores ali nos Estados Unidos, ali seria, digamos, de grande valia para os Estados Unidos e seus interesses econômicos hoje no governo Trump, né? Critique isso ou não, mas seria muito interessante você ter um governo ali na Venezuela completamente simpático, completamente favorável e até controlável, né, pelo governo norte-americano. Ou seja, todas essas tensões estão interligadas. Tudo isso está interrelacionado. De certa forma, o que me faz aí pensar de como os interesses são muitos, a China também está olhando para isso, a Rússia também está olhando para isso. A gente não pode esquecer que Venezuela e Rússia, né, também são parceiras, são aliadas. O que faz a gente pensar que, de certa forma, chegar ao ponto de uma guerra, um conflito, seria catastrófico, não só em termos locais, regionais, também como em termos internacionais. Isso poderia causar movimentações, né? Movimentações até em outros lugares, movimentações e tensões aí muito mais graves. Então, nesse sentido, em todo esse xadrez complexo, em toda esse interrelacionamento de causas, né? Acredito que seja muito em razão desse tensionamento que a gente vive hoje no mundo, em várias regiões, e mais um reflexo desse tensionamento, digamos, desse quadro mais geral, nessa relação entre China, Estados Unidos, Rússia e os desdobramentos locais com os aliados, parceiros
e aí tem nos interesses econômicos, políticos, voltados, inclusive, também para as questões domésticas. Porque a gente não pode aqui, só para concluir, Silvio, a gente não pode aqui também deixar de pensar que existe um discurso muito forte no âmbito doméstico norte-americano em relação à criminalidade. E a criminalidade estar relacionada a imigrantes. E existe um grupo grande de imigrantes venezuelanos no país. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que os Estados Unidos têm, né, um problema muito grande com o consumo de drogas. Né? Ou seja, eles têm dito, justamente, num discurso muito forte, que combater os cartéis de drogas é muito importante para salvar a sociedade americana, né, que é um dos discursos preferidos do Donald Trump. E quando, de repente, ele pega e ele considera que o governo da Venezuela é um governo ligado ao tráfico de drogas, ele está quase que, digamos assim, tentando legitimar pequenas incursões no território da Venezuela com forças americanas para combater o tráfico. Pois né? é. Mas aí eu queria entrar no seguinte, né? O próprio governo americano agora, com a justiça brasileira julgando o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governo americano ameaçou, inclusive, com militares, quer dizer, sugerindo que, para garantir, entre aspas, a liberdade, né, aqui no Brasil, ele interfere diretamente na política interna brasileira, né, ameaça e faz taxações sobre nossos produtos brasileiros, mas ameaça também de intervenção militar. Então, você pega, por exemplo, a Guarda Nacional que o próprio Trump deslocou para ficar em Washington, para ocupar outros lugares, é uma solução pelas armas. Você pega a ameaça à Venezuela, é uma solução pelas armas. Na Colômbia foi diferente porque as taxas já foram suficientes para submeter o governo da Colômbia às imposições americanas, né? Mas o Brasil também está referido. Quer dizer, existe de fato um risco? O risco sempre existe. Né? A gente, né, a gente até como professor de direito internacional, nas relações internacionais, a gente sempre diz que é muito difícil prever o futuro quando você tem essas ameaças militares. Elas são sempre possíveis, pelo fato de que elas estão lá, as tensões estão lá. Né? Muita gente, às vezes, esquece que a gente tem, inclusive, o mundo hoje nuclearizado. Ou seja, né, e mais do que isso, mais do que nuclearizado, nós temos um mundo em que a tecnologia permitiu que drones invadissem territórios, né, digamos, diminuindo as perdas daqueles que invadem em relação àqueles que são invadidos. Né? A gente viu agora, né, hoje mesmo, no noticiário, né, drones russos, né, invadindo o território da Romênia, invadindo o território da Polônia. Ou seja, esses tensionamentos estão interligados. Agora, sem dúvida, os Estados Unidos mudaram a sua, digamos, a sua política externa. Tá? Até, inclusive, do governo Trump 1. Né? Mas parece que hoje os Estados Unidos têm optado por uma política muito mais semelhante àquela antiga da doutrina Monroe, né? Até na política do Big Stick, que, para quem não conhece, estiver nos assistindo, é justamente a América como quintal, a América para os americanos, mas a América para os norte-americanos, ou seja, de que todos os governos aqui, todos os estados aqui da América do Sul têm que ser simpáticos aos Estados Unidos, e não por uma questão de cooperação, não por uma questão, né, de um relacionamento diplomático, mas pela força. Então, na verdade, essa mudança de posicionamento dos Estados Unidos, ela realmente é muito grave. Ela é muito grave, primeiro, porque ela flerta, sim, com a possibilidade sempre da guerra. A possibilidade está lá. Basta, digamos, uma movimentação ali, às vezes, equivocada, ou algo que saia do controle, ou algo mal planejado, que vai provocar reações. Né? A história tem vários exemplos em relação a isso. Né? Se a gente parar para pensar, guardadas as devidas proporções, a Primeira Guerra Mundial, que já estava ali, digamos, sendo gestada há séculos, etc., ela tem um estopim com o assassinato lá em Sarajevo. Então, a gente nunca consegue dizer aonde pode chegar, mas que o tensionamento é preocupante.
que isso pode acontecer? É claro que pode. E aqui não de uma forma em querer, digamos assim, dar um discurso sensacionalista ou até assustar, mas é sendo realista mesmo. Se você tem toda essa movimentação, todas essas ameaças, se você passa 4 anos do seu governo só ameaçando, o que vai acontecer também? Você vai ficar com uma pecha de que você é um grande, né, blefador. Você só blefa o tempo todo. Possível que isso aconteça também. E aí você tem uma desmoralização em relação a essas ameaças, né, do governo Trump. Mas, de certa forma, a gente ainda tem 3 anos pela frente, né? E essas ameaças não cessam. É muito preocupante essa ameaça feita ao Estado brasileiro. E aqui eu vou usar o termo Estado brasileiro, não ao governo brasileiro. É o Estado brasileiro que foi ameaçado em relação justamente aos seus assuntos internos, soberanamente internos. Isso é muito grave. A gente terá eleições ano que vem. Não sei até que ponto a gente pode chegar com o desdobrar das nossas eleições em 2026. Então, bom, isso aí vai demorar um pouquinho, né? Mas eu estou vendo, por exemplo, nos jornais de hoje, uma aliança estabelecida entre o Irã e a Venezuela, né? Uhum. Uma manifestação da China em apoio à Venezuela e a questão dos BRICS, né? Eles vão dar suporte à Venezuela? Como é que você vê isso? Olha, os BRICS, de certa forma, eles têm uma dificuldade que é a disparidade entre eles. São países muito diferentes entre si, né? A gente tem 2 grandes democracias, o Brasil e a Índia, países com problemas democráticos e outros mais autoritários. Mas, de certa forma, são países muito importantes porque praticamente cobrem, né, um número impressionante da população global e tem, obviamente, ali, né, questões econômicas muito fortes entre si. Então, acho que, de certa forma, toda essa política do governo dos Estados Unidos tem favorecido os BRICS. Tem favorecido os BRICS como uma opção e até sim como um caminho viável para essa, digamos, reorganização da geopolítica internacional. Silvio, eu gosto muito de falar que hoje o que a gente vive a gente não tem claro para nós qual é, digamos assim, a organização global que nós temos no sentido de como as coisas estão funcionando. Eu acho que a gente está num período de transição. A gente está num período de transição justamente desse final. E eu vejo, na verdade, os Estados Unidos hoje flertando com uma decadência, né? Uma decadência no seu poder, digamos, no seu poder global, por conta desses enfrentamentos com China e Rússia. E eu acho que justamente os Estados Unidos, eles estão inseridos nessa reorganização ainda que nós estamos vivendo dessa geopolítica internacional. Esse período de transição, que eu não sei quanto tempo levará, e eu não sei até como ele terminará, se é que ele terminará, né, da forma como nós podemos, assim, às vezes vislumbrar. Mas, de certa forma, os BRICS, que antes eram muito desacreditados por conta justamente dessas disparidades entre si dos países, eles têm cada vez mais, né, digamos, o grupo em si tem cada vez mais conversado, dialogado e vendo a possibilidade de estabelecer um caminho, né, na geopolítica internacional. Ou seja, até inclusive, eu não descarto e não vejo com total descrédito, não, uma possível mudança em relação até ao dólar na economia internacional via BRICS. São economias muito importantes. São países com um peso muito, muito grande. A China hoje é um peso pesado. A China hoje ela é um país que ela superou economicamente e tecnologicamente o Ocidente. Né? Ou seja, digamos, hoje a China, em muitos setores, ela é muito mais poderosa que a Alemanha, que sempre foi uma potência tecnológica. Ela é muito mais poderosa que o Japão, que sempre foi outra potência tecnológica. Então, de certa forma, a gente pode pensar que existe um caminho que começa a ser trilhado. Porque é muito interessante que quando a gente tem logo uma ameaça feita pelos Estados Unidos, a gente tem o governo brasileiro ligando para os seus parceiros do BRICS. A gente tem esse estreitamento nessas relações. Então, o que nos leva, sempre também, voltando lá para o caso da Venezuela, a perceber que a situação na Venezuela não é simples, não é isolado.
né? Não é algo que, assim, vamos derrubar o Maduro e acabou. Não é assim tão simples. São muitos interesses econômicos, políticos, que estão ali envolvidos, né? Então, nesse sentido, eu acho que esse fortalecimento dos BRICS assusta os Estados Unidos, sim. Assusta e preocupa os Estados Unidos de uma maneira real. O que faz com que os Estados Unidos, né, encontrem, poderíamos pensar outros caminhos, mas ele tem encontrado esse caminho digamos, da reutilização da força e da provocação que foi tão costumeira no início do século XX, né, que foi tão costumeira, né, nos Estados Unidos durante justamente anos aqui voltados para a América do Sul e para a América Latina como um todo. Então, digamos que nessa reorganização, essa complexidade, ela pode fazer com que toda essa tensão e essa, digamos, violência mesmo, essa violência dos Estados Unidos no sentido da sua abordagem com outros países, possa ser contrária aos Estados Unidos no futuro. E possa realmente ser uma jogada muito ruim para os Estados Unidos. Eu acho, inclusive, que, e aí é uma interpretação que eu faço, que os Estados Unidos estão cometendo graves erros com esse tipo de conduta, porque eles estão jogando fora todo aquele sistema institucional internacional que eles construíram no pós-Segunda Guerra, que sempre tiveram uma influência muito forte dele e que levaram os Estados Unidos sempre a ter, de certa forma, algum protagonismo e, de certa maneira, manter um mundo mais organizado, né? OMC, a própria ONU, né? Ou seja, todas essas instituições que estão hoje muito enfraquecidas e muito em razão por causa da conduta dos Estados Unidos em relação a elas, é como se os Estados Unidos estivessem jogando fora um construído que eles praticamente conduziram no pós-Segunda Guerra. E isso é um grande equívoco, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, tá? Então, olha, eu queria entender melhor, porque eu vejo assim, quer dizer, quando os Estados Unidos cortam as verbas para as universidades, cortam as verbas de pesquisa, quer dizer, o avanço tecnológico está bloqueado, né? Ou ele é só feito pelas empresas privadas, e aí nós estamos olhando para as big techs, né? Ou ele não vai para frente, né? E isso significa realmente a perda, né, da liderança dos Estados Unidos nessa área de inovação, de tecnologia. Para ele só sobra as armas, então, não é? E a gente fica preocupado com isso, porque, por exemplo, a aliança que a Venezuela fez com o Irã não permitiria a Venezuela ter os drones que o Irã está fornecendo agora para a Rússia? Com certeza. E tanto isso é um ponto interessante que a gente teve. E eu vou querer falar um pouquinho mais disso, mas a gente teve uma resposta clara da China nas comemorações do final da Segunda Guerra Mundial. A China, por exemplo, ela fez questão de fazer um desfile militar, mostrando o seu potencial bélico, como num recado: olha, se vocês escalarem, nós já somos capazes de responder à altura. Nós temos aqui, inclusive, arsenal bélico nuclear que é capaz de chegar em qualquer ponto do planeta. Né? A China, no seu desfile, ela realmente mostrou armas extremamente modernas, tecnologicamente falando, de alcance global, como um recado para os Estados Unidos nessa escalada militar, nessa escalada de tensão militar, dizendo: cuidado, nós também podemos. A mesma forma, essa relação, o Irã fornecendo drones para a Rússia, pode fornecer drones para a Venezuela. E aí eu queria fazer aqui uma parte, porque a Venezuela, ela tem dado uma resposta que, de certa forma, também é interessante para o governo Maduro, porque tem, de certa forma, unificado a Venezuela contra um inimigo externo. Tanto que na Venezuela internamente, hoje, existe uma política ali da formação de uma grande milícia, e milícia aqui no sentido de, né, inclusive
inclusive chamar pessoas que não são de formação militar para defender a Venezuela, né? Não no sentido, digamos, pejorativo aqui da milícia em si, mas a Venezuela tem tido aí, internamente, talvez para o governo Maduro, um presente dos Estados Unidos, um presente político para o governo. Tanto, por isso que é muito equivocado toda essa política norte-americana. Para a Venezuela, em termos domésticos, não é desinteressante. Claro, se não houver aí um conflito, né? Mas mesmo que haja um conflito, vamos aqui, de certa forma, fazer uma pequena reflexão. Venezuela não é um país pequeno, não é um país qualquer, não é um país onde qualquer pessoa com bom senso ache que haverá uma guerra rápida. Assim como foi o Vietnã, assim como foi o Afeganistão, assim como foram praticamente todas as intervenções norte-americanas, seria um conflito extremamente caro, custoso e longo. Então, eclodir um conflito ali é tão, digamos, desinteressante para qualquer governante de bom senso nos Estados Unidos que a gente fica ainda nesse limite dessa possibilidade. Mas isso favorece o fortalecimento do governo Maduro. É uma guinada, inclusive, isso já tem sido dito, que a Venezuela tem se preocupado agora também em se armar, preocupado em desenvolver armas, comprar armas, né? Principalmente comprar armas. E ela tem a Rússia para fornecer, tem o Irã para fornecer. Mas, Guilherme, 4,5 milhões de pessoas como milícias, quer dizer, o governo da Venezuela está distribuindo armas para a população? É possível que esteja distribuindo armas, ou mesmo que não esteja distribuindo armas, está regimentando essas pessoas, né? A gente não sabe até que ponto, né, tudo isso é muito recente, né? Então a gente não tem ainda documentação, a gente não tem vídeos confiáveis que mostram isso, mas parece, pelo que a gente tem lido, pelo que a gente tem acompanhado, que a resposta da população está sendo positiva, de muita gente estar se apresentando justamente para formar essa milícia. E é claro, a gente sabe que, principalmente países que têm como elemento muito forte o nacionalismo, e a gente está vivendo no mundo uma guinada nacionalista, né, principalmente no Ocidente, né, qualquer invasão externa ela desperta um sentimento nacionalista. Ela desperta um sentimento nacionalista, ela desperta uma aglutinação das pessoas em torno daquela causa. Isso é uma coisa praticamente que, digamos assim, foge até da questão política e vai para uma questão psicológica, para uma questão do ser humano. Mas, de qualquer maneira, o ponto que eu quero ressaltar aqui é uma intervenção na Venezuela jamais seria uma guerra rápida. Jamais seria uma solução fácil. Jamais. Seria, digamos, um outro cemitério de soldados americanos e seria uma guerra longa, com repercussões globais. Deixa eu entrar aí, porque tem o seguinte, né? Tem essa pretensão da Venezuela se apossar dessa região que ela diz que é dela, de Essequibo, onde tem petróleo, não é? E a gente leu nos jornais que a Inglaterra acabou deslocando alguns caças, algumas forças militares pequenas, né, para sinalizar que a Venezuela não pode tentar invadir a Guiana, senão a Inglaterra protege, né? Mas agora nós temos também esse novo elemento no cenário da região, que é a presença militar norte-americana. Tem uma disputa da Inglaterra com os Estados Unidos em torno do petróleo daquela região? Como é que você vê isso? Sim, é possível, porque essa região de Essequibo é uma região, como bem dito, rica em petróleo, extremamente importante, e que, de certa forma, a Venezuela tem tentado pegar mesmo para si. O referendo que eles fizeram, inclusive, em termos de normativa internacional, é um referendo inválido, porque eles não consultaram a população de Essequibo. Foi feito um referendo praticamente só com, né, venezuelanos. Então, esse referendo não tem o principal elemento de validade dele, que seria, né, consultar todos envolvidos. Então, de certa forma, é claro que esse é mais um elemento dessa tensão. E é mais um elemento que vai levar justamente o governo Maduro agora a refletir se valerá a pena continuar, digamos, com suas tentativas de avanço nessa região. Creio que agora,
com todo esse tensionamento, isso deve se paralisar um pouco. Porque, obviamente, seria um bom motivo, digamos, se a Venezuela avançasse nesse equívoco, seria um bom motivo para uma resposta norte-americana. E como a gente tem aí a Inglaterra envolvida, uma resposta, inclusive, né, da OTAN. Ou seja, creio que a gente, nesse tensionamento, talvez tenha em relação a esse equívoco uma paralisação. Uma paralisação, ou seja, a situação continua tensa, ela continuará ali dessa forma, mas sem maiores, digamos, avanços de um lado ou de outro. É como se fosse mesmo uma dissuasão armada ali na região, sabendo que qualquer ali movimentação vai ter consequências, né? Vai ter consequências. A gente não sabe, Silvia, e eu quero colocar isso aqui também, a gente não sabe até que ponto o Trump é capaz. Uma das marcas do governo Trump é a sua imprevisibilidade, né? E talvez, e isso é uma interpretação que eu faço, tá? Me parece que o Trump ele tem adotado para si uma espécie de, né, no primeiro governo me limitaram em muitas coisas. No primeiro governo eu não pude fazer muitas coisas. Nesse segundo governo, que eu tenho maioria, que eu tenho praticamente as instituições quase que não mais resistindo a mim, eu posso fazer o que eu quiser. A gente vê que nos Estados Unidos nós temos um poder judiciário tímido em relação a ele, que não consegue responder a quando ele comete, inclusive, avanços ilegais no âmbito interno americano. Nós temos um partido de oposição fragilizado, que não consegue dar resposta ao governo Trump, e que me parece que está apostando muito nas eleições de meio termo do ano que vem, para retomar uma maioria no Congresso americano, que aí poderia, de certa forma, parar Trump. Por outro lado, Trump tem, como já bem ventilado aqui, uma aliança com as Big Techs, uma aliança com as empresas de tecnologia, que garantem para ele, digamos, surfar na internet sem qualquer tipo de responsabilização, sem qualquer tipo, e fazer a sua política, né, e toda a sua narrativa, digamos, se desdobrar não só nos Estados Unidos, como no planeta. Eu vou puxar aqui para um assunto muito, muito delicado, mas que explica um pouco isso que eu estou querendo dizer. A gente teve esse lamentável, né, atentado contra, né, o Charles Kirk, né, e aqui eu não quero entrar nesse mérito em relação a ele, mas nós vimos, por exemplo, o governo dos Estados Unidos retirando visto de pessoas que se manifestaram no Brasil sobre, né, o ocorrido. Ou seja, é um poder muito grande que os Estados Unidos têm, domesticamente falando, internacionalmente falando, em relação, né, a essa difusão da sua própria narrativa no planeta inteiro, podendo, digamos, atingir pessoas muito longe, muito distante do território dos Estados Unidos, que foi algo que aconteceu também, guardando o devido paralelo, né, aos ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e a família deles, que tiveram sancionamentos, né, por parte do governo dos Estados Unidos por conta justamente de manifestações, né, soberanas brasileiras que foram do desagrado do governo norte-americano. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Nós temos um Trump que é muito imprevisível aonde ele pode chegar e que é muito poderoso em termos domésticos em relação a quem pode limitá-lo, a quem pode pará-lo. Então, nesse sentido, é muito difícil da gente conseguir prever até onde digamos, esse poder do Trump vai parar, independentemente se ele é benéfico ou não para os Estados Unidos. Porque, no meu modo de interpretar, o governo Trump vai prejudicar no longo prazo os Estados Unidos de uma maneira muito forte. É um governo que parece ser pautado pelo narcisismo de um líder, pelo, digamos, quase que no estertor da sua vida, ou seja, eu vou fazer tudo o que eu sempre quis fazer para marcar o meu nome na história, meio que em termos até, digamos aqui, me perdoem os meus colegas psicólogos e que estudam isso com mais, né, afinco, mas vou usar o termo, numa megalomania narcisística, né? De um governo que tem um líder que é um autocrata, né? Ele é um autocrata
subjetivamente falando, e que tenta, digamos, estabelecer essa autocracia nos Estados Unidos. Aonde ele vai parar? Não sei. Não sei. Mas que ele tem, digamos, interesses muito focados praticamente nisso, e não no futuro dos Estados Unidos, isso parece muito claro. Então, mas eu vejo assim também, quer dizer, teve aquele projeto 2025 da Heritage Foundation, né, que acabou sendo um mapa da mina para o governo Trump desmontar o Estado americano, acabar com a cultura, com a educação e tudo mais, né? Quer dizer, eu fico pensando assim, quer dizer, o Brasil é identificado hoje como tendo um governo progressista, né? A Venezuela é tida como de esquerda, né? E os dois estão sendo ameaçados. Existe uma ofensiva ideológica sobre a América do Sul, América Latina, ou não? Existe, no meu modo de ver, existe. Né? É uma ofensiva ideológica, mas, digamos, não. Eu diria que ela vai além do sentido entre esquerda ou direita. Ela vai mais no sentido de, digamos, governos que são favoráveis ao Donald Trump e que fazem o que ele quer, do que efetivamente uma questão ideológica. Né? Porque, de certa forma, embora o Brasil tenha um presidente de esquerda, eu diria que o nosso Congresso não é muito bem de esquerda. Então, é um governo com, né, digamos, é um governo, no meu modo de interpretar, que não pode ser dito totalmente progressista, não por conta dos planos do executivo, mas como ele tem se desdobrado. De qualquer maneira, ele é um governo associado à esquerda por conta justamente do presidente. Mas o que eu vejo é muito além da questão ideológica, no sentido mesmo aqui da discussão sobre esquerda-direita. É muito mais no sentido de eu quero governos que sejam meus fantoches, eu quero governos que sejam meus, digamos, completos subservientes. É uma política de subserviência. É uma política que, sim, retoma aquela ideia da doutrina Monroe. Né? Ou seja, é América para os americanos, América para os norte-americanos. Aqui é nosso quintal, aqui nós mandamos. Então, acho que vai além, transcende dessa ideia, justamente, de um confronto ideológico. Acho que a narrativa do confronto ideológico entre esquerda e direita, ele usa muito mais no âmbito doméstico. Muito mais no âmbito doméstico para ele, digamos, continuar os seus planos de erosão das instituições americanas. Até no sentido de que os Estados Unidos, ele vende muito essa ideia, né, de que os Estados Unidos vivem por uma crise de identidade, uma crise de pureza, muita violência e todas essas assustadoras intervenções que ele tem, né, desejado fazer nas principais metrópoles dos Estados Unidos. Chicago, agora em Washington, né, ou seja, tudo isso dentro dessa narrativa mais doméstica. Mas no campo internacional, eu acho que vai muito além, vai muito mais para essa ideia de ou você é subserviente a mim, ou a gente vai ter problemas. Se a gente tiver um governo até mais à direita, que não atenda tanto o Trump, eu acho que esse governo também teria problemas. É uma política muito mais violenta. É que hoje nós vivemos uma transformação até, e isso acho que é muito importante a gente ter em mente. Nós temos uma transformação muito profunda na comunicação, uma transformação muito profunda na própria construção, né, dos discursos políticos. Né? As redes sociais elas mudaram muito a dinâmica da política no planeta. Então, de certa forma, essas narrativas hoje elas têm uma penetração muito, muito rápida, muito grande, né? Então, isso favorece justamente essa construção de uma dicotomia entre esquerda e direita, de uma maneira muito, né, agressiva. Mas em termos pragmáticos, em termos, digamos, de política internacional, o que o governo dos Estados Unidos mais deseja é subserviência. É um avanço no sentido de quanto mais autônomos vocês forem, quanto menos vocês agradarem aos meus, né, interesses, mais eu vou confrontá-los. Eu vou pedir a você depois, nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois a gente continua, mas eu vou pedir a você que nos fale um pouco sobre as iniciativas anteriores, Mercosul, Unasul, CELAC,
Isso tudo foi para o brejo frente à ofensiva norte-americana ou não? Agora vamos ao pequeno intervalo e já voltamos. Então, Guilherme, o Brasil apostou nos dois primeiros governos Lula, o governo Dilma também, menos, mas continuou, na ideia de ir formando um bloco regional, que é um investimento de décadas, né? Primeiro começa com o Mercosul, amplia-se para a Unasul acaba tendo uma conotação política importante, tendo até um conselho de segurança, uma coisa assim, que impediu alguns conflitos aqui, ou pelo menos a exacerbação das divergências entre países, né? E com o avanço da direita na América Latina, parece que essas articulações não prosperaram, né? Como é que você vê essa situação? Nós estamos numa situação muito delicada, não estamos? Eu acho que a gente está assim, numa situação muito delicada. Não é o mundo hoje, tanto em âmbito internacional como no âmbito regional, no âmbito dessas integrações regionais, ele não é favorável. A gente está num período que a cooperação, porque essas integrações elas precisam, primeiro do quê? De um espírito de cooperação. Né? Elas não estão, digamos, na ordem do dia. Infelizmente, esse sentimento de cooperar para nos desenvolver, para crescermos, etc., isso ficou um pouco de lado. Nós temos, assim, é um período realmente de tensões. A gente está vivendo um período, digamos que desde realmente do final da Guerra Fria, desde o final desde a queda do Muro de Berlim, toda a reorganização, é o período, digamos assim, mais propício à violência, mais propício ao não diálogo, mais propício à tensão, né? Porque essas integrações, elas precisam, como eu disse, acima de tudo, cooperação e vontade de cooperar. E o que me parece é que com todos esses, digamos, essas polarizações, esses tensionamentos, todo esse discurso agressivo demais que nós temos visto no mundo como um todo, e principalmente no Ocidente, nas democracias ocidentais, né, essa cooperação acaba ficando de lado, ela acaba ficando à margem. Né? Então, é um momento muito ruim para o Mercosul, é um momento muito ruim para a Unasul e para todas as integrações regionais que já foram feitas. E aí, principalmente quando a gente pensa que, inclusive, essas parcerias, elas partem também da integração econômica, do comércio internacional. E quando a gente tem um mundo que está agora atônito, perplexo com, né, essa imposição de taxas, que são taxas, no meu modo de ver, políticas, praticamente todas políticas que não têm, digamos assim, cálculos econômicos, pragmáticos que as justifiquem, né? São taxas que fogem digamos, do bom senso em relação à parte econômica, né? Então, nesse sentido, a gente tem um mundo que está olhando toda essa reorganização, inclusive do comércio global, né? E uma reorganização reativa. Não é uma reorganização, digamos, calma, tranquila, institucionalizada numa Organização Mundial do Comércio ou no Mercosul, numa União Europeia. Não, é uma reorganização reativa a essas taxas que justamente são completamente políticas. Então, é um momento muito ruim para essas integrações regionais, para essas integrações econômicas, porque elas têm, digamos, o seu elemento básico, a não cooperação, não mais presente. Vejamos aqui, por exemplo, no nosso caso, né, quando a gente tem o Brasil governado pelo Lula e a Argentina governada pelo Milei, a gente tem ali uma má vontade, né, em relação a cooperar. Ou seja, e quando a gente pensa que aqui é muito importante que as economias de Brasil e Argentina elas cooperem entre si, a gente já percebe que, né, o terreno não está muito fértil para que essas integrações se fortaleçam. Agora, é claro, é um momento. Não quer dizer, e aí eu acho muito importante que a gente tenha essa visão, que tudo isso tem que ser jogado fora. Muito pelo contrário. Né? Eu sou aqui um grande, digamos, um grande entusiasta e incentivador dessas integrações. Talvez hoje seja um momento muito ruim, mas seria muito pior se a gente jogasse tudo isso no lixo. É um momento ruim, podemos revitalizar
né, no futuro, podemos apostar no futuro. Mesmo porque, pensando aqui até em termos de conflito, em termos mais globais, o caminho para a gente ter, digamos, relações menos tensas e reduzir até os conflitos no planeta é a institucionalização das relações. É como você ventilou, Silvio. A gente teve conflitos que foram evitados pelo quê? Não é a estrutura daquela organização em si, mas qual é a essência daquilo? É a cooperação, é o diálogo, né? E isso está faltando muito. Mas olha, eu queria. Nós estamos chegando quase ao final do nosso programa, e passa rápido. Eu queria ainda fazer uma pergunta para você que eu acho muito importante. Hoje, por exemplo, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Não sei se é o segundo ou o primeiro na parceria com a América do Sul, não é? E isso significa, quer dizer, uma presença crescente do capital chinês, né? Quer dizer, que vai, num certo sentido, desafiando também a hegemonia norte-americana, não é? Quer dizer, a China, do mesmo jeito que os Estados Unidos, quer ver o Brasil como um fazendão, né? Fornecedor de minerais, de alimentos, de ração para animais, não é? Quer dizer, não é um modelo de desenvolvimento que também não nos interessa? Olha, essa é uma excelente pergunta, Silvio, porque isso tem muito a ver com o que nós desejamos ser. Né? E aí pensando no Brasil, né? Ou seja, como a gente imagina o Brasil no futuro, em relação não somente à nossa, digamos, política comercial, mas também a nossa geração de empregos, tecnologia, tudo isso tem a ver com uma escolha de um Brasil que vai se focar completamente no agro, ou seja, vamos ser um país, né, agroexportador, e isso obviamente vai ter desdobramentos internos em relação a empregos, tecnologia em outros setores, né? Ou se nós vamos aqui pensar de uma maneira um pouco mais, digamos, complexa, ou seja, não vamos só nos focar nisso. É claro, a China tem seus interesses, né? É um equívoco também, e aí é muito importante que a gente tenha essa clareza. É um equívoco qualquer país no mundo achar que existe um país terceiro que vai, digamos, salvá-lo. Uma coisa é a gente imaginar essas alianças militares, porque a disparidade militar no planeta é muito grande. Né? Entre aqueles que têm armamento nuclear, entre aqueles que têm efetivos, né, muito numerosos. Mas veja só, se a gente aqui rapidamente parar para pensar, a gente tem a certeza de que o Putin se equivocou quando ele achou que a guerra na Ucrânia seria rápida. Quando ele achou que a guerra na Ucrânia talvez fosse simples. Né? Olha o quanto esse conflito na Ucrânia acabou se alongando, acabou, na verdade, aí até virando, de certa forma, uma grande dor de cabeça, porque imagine só, se a gente pensar que o conflito pode terminar com a Rússia anexando a Crimeia, que já foi anexada, mas ficando com Donbás ou outras regiões, ainda muita gente poderá falar que a guerra para a Rússia, na prisma da Rússia, não foi uma guerra completamente vitoriosa. Né? E essa não é a narrativa que muito provavelmente o Putin quer vender para a história. Ele quer vender como uma grande vitória da Rússia sobre a Ucrânia. Isso não é o que está acontecendo. Então, de certa forma, né, nenhum país pode imaginar que existe uma aliança que o fará, digamos, ficar numa situação confortável. As alianças em termos militares são importantes, elas são importantes principalmente para a gente ter, digamos, né, aquela resposta quando existe uma ameaça militar, como está acontecendo ali na Venezuela, porque a gente acabou não falando aqui, mas esse tensionamento ali militar não é só para a Venezuela, não. Isso também é um recadinho para o Brasil, falando, olha, ó, a gente está muito pertinho, viu? A gente está muito pertinho de vocês. Então, quando o Trump fala, olha, eu seria, sim, capaz de usar forças militares para garantir a liberdade de expressão no mundo, ele está dando um recado calculado e casado com aquela, digamos, movimentação ali na fronteira, né, na costa da Venezuela. É um recado para o Brasil também, é um recado regional, inclusive. Né? Então, o que eu quero dizer, para fechar, né, é que o Brasil ele precisa levar a sério aquela máxima da diplomacia, que é a seguinte: a arte diplomática é transformar
transformar as necessidades internas em possibilidades externas. O Brasil ele precisa ter as suas alianças com a China, ele precisa conversar com a Rússia, ele precisa retomar o diálogo com os Estados Unidos, talvez quando isso for possível. O Brasil ele precisa agir como um país que tem que olhar para si, pensar no que ele quer ser para o futuro, e aí ele transformar esses projetos, esses objetivos nas suas cooperações internacionais, né? Porque realmente, para a China é conveniente o que ela quer de nós. A China ela quer algo de nós, ela não está preocupada com o nosso futuro. Se de repente o Brasil já não for suficiente, ela procurará em outro lugar, né? E o mundo é assim, os países são assim. A gente precisa ter também, hoje a gente tem uma discussão política tão, digamos, poluída e ruim, né? Os estados, eles não são bonzinhos, né? Os estados, eles procuram interesses. E a gente precisa procurar os nossos, né? Então, assim, a gente às vezes pensa, né? Não, eu vou ficar mais simpático com esse país, porque hoje ele parece ser mais aliado meu. Isso pode sempre mudar e sempre mudou ao longo da história, né? Ao longo da história nós aprendemos. Aliados hoje, possíveis inimigos amanhã, voltamos a ser amigos depois de amanhã. Então, o Brasil ele precisa pensar nos interesses dele. Ele precisa pensar nos interesses dele de forma soberana, de forma autônoma, como o grande país que é. Como o grande país que é em relação à dimensão, à população e ao seu potencial. E não nos reduzirmos a simplesmente aos interesses de, digamos, algumas classes, alguns setores e alguns países. Muito bom. Eu quero agradecer muito ao Guilherme Fernandes por esse esclarecedor papo. Nós precisamos compreender melhor essa situação e essa conversa ajudou muito nisso. E agradecer a você também que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.